Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 18º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Hoje, a gente vai mergulhar num momento decisivo, um daqueles que definiram os rumos do cristianismo para sempre, o Concílio de Jerusalém. Bom, o debate que levou a essa grande reunião girava em torno de uma pergunta. Uma pergunta fundamental, que tinha o poder de rachar a fé que mal tinha começado a engatinhar. A questão era essa, bem direta. Para ser salvo, é só ter fé em Cristo ou precisa de algo mais? Precisa também seguir as leis judaicas, como a circuncisão? Era uma encruzilhada séria. E tudo isso começou a ferver lá em Antioquia, que era uma igreja super vibrante, cheia de gente diferente. O conflito estourou de vez quando chegaram uns judeus convertidos vindos de Jerusalém com uma exigência que, olha, causou um verdadeiro tumulto. Eles diziam com todas as letras, se os gentios, ou seja, os não-judeus, quisessem ser salvos, eles tinham que ser circuncidados. Então, vamos entender bem o ponto central. De um lado, você tinha o que a gente pode chamar de via da lei. O pessoal que defendia que, olha, fé em Jesus é importante sim, mas não é o suficiente. Você precisa adicionar as obras da lei de Moisés e a circuncisão era o carimbo essencial. Do outro, com Paulo e Barnabé na liderança, estava a via da graça. A defesa deles era de que a salvação é um presente, ponto, recebido só e unicamente pela fé em Cristo. Eram duas visões que batiam de frente sobre o que é o coração do Evangelho. A discussão ficou mas tão intensa, que o texto bíblico usa uma expressão forte. Fala de não pequena dissensão e contenda. Paulo e Barnabé bateram pé, se opuseram com firmeza. Ficou óbvio que a igreja de Antioquia, sozinha, não ia resolver aquele impasse. A única saída foi escalar o problema, levar a questão para os líderes maiores da igreja, lá em Jerusalém. E aí a gente chega no grande debate. A turma de Antioquia chega em Jerusalém, é recebida pela igreja e os líderes se reúnem. A tensão devia ser palpável. Pensa bem, a decisão que saísse daquela sala não ia afetar só uma igreja local, ia definir a própria natureza do cristianismo para todas as gerações. Seria uma fé só para um grupo, uma seita judaica, ou seria uma fé aberta para o mundo todo? Depois de muita conversa, muita discussão, o apóstolo Pedro se levanta para falar. E o interessante é que ele não vem com teoria, ele vem com experiência de vida, lembrando todo mundo do dia em que ele conheceu Cornélio, um gentil. Ele argumenta, gente, foi o próprio Deus quem deu o Espírito Santo para os gentios do mesmo jeito que deu para nós. Foi Deus quem limpou o coração deles pela fé, não por algum ritual. E o mais importante, Deus não fez diferença nenhuma entre eles e nós. E essa aqui é a conclusão poderosa de Pedro, uma frase que ecoa até hoje. Ele diz que tentar forçar a lei em cima dos gentios seria o mesmo que testar a paciência de Deus. E aí ele resume tudo nessa verdade central. A salvação, seja para judeu, seja para gentio, é um presente, é pela graça. Não é por mérito, não é por seguir uma lista de regras. Depois desse discurso forte do Pedro, a assembleia inteira ficou em silêncio. O clima estava pronto para ouvir quem? Os missionários que estavam lá no campo de batalha, vendo a coisa acontecer na prática, vendo Deus agir entre os gentios, Paulo e Barnabé. E o jeito que eles testemunham é fascinante. Eles não chegam com um argumento teológico super complexo. Não, eles simplesmente contaram histórias. Relataram os sinais, os milagres, as vidas transformadas que Deus estava fazendo no meio dos não-judeus. Era a prova viva do mundo real de que Deus já tinha aceitado essa galera sem exigir o cumprimento da lei. Ok, então a gente já tinha a base teológica do Pedro e a evidência prática de Paulo e Barnabé. Estava na hora de tomar uma decisão. E quem se levanta para propor a solução é Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, o irmão de Jesus. A palavra dele tinha um peso enorme. E aqui está o coração da sabedoria do Tiago. Ele não estava querendo dar a vitória para um lado ou para o outro. A preocupação dele era como a gente pode facilitar o caminho para que mais pessoas conheçam a Deus. O princípio guia era incluir e não colocar um monte de peso desnecessário nas costas das pessoas. Vamos ver como essa proposta se desenrolou. Foi uma jogada de mestre, muito equilibrada. Primeiro, ele conecta o que a igreja estava vivendo com as Escrituras. Ele cita o profeta Amós para mostrar que incluir os gentios já fazia parte do plano de Deus. Segundo, ele concorda com Pedro, nada de impor o fardo pesado da lei. E terceiro, ele sugere algumas orientações práticas, não como condição para a salvação, mas para promover a paz e a união entre os crentes judeus e os gentios.
A proposta de Tiago foi aceita por todo mundo, foi uma decisão unânime. E aí, eles decidiram comunicar isso não só de boca, mas através de uma carta oficial. E mandaram junto uns delegados de confiança para garantir que a mensagem chegasse certinha, sem ruído na comunicação. E a frase que eles usam para começar a carta é simplesmente extraordinária. Eles não dizem nós decidimos que, não. Eles dizem pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso mostra uma convicção profunda de que aquela decisão não era só um acordo entre homens, mas um discernimento feito em sintonia com Deus e com a comunidade. E o que dizia essa carta? Primeiro, reafirmava a verdade principal. Salvação é pela graça. Fim de papo. Mas, pensando na saúde da comunidade, pedia aos gentios que evitassem 4 coisas que eram bem ofensivas para os costumes judaicos: comida oferecida a ídolos, consumo de sangue, carne de animais sufocados e imoralidade sexual. De novo, não eram condições para ser salvo, mas orientações para uma convivência respeitosa e saudável. E qual foi a reação quando essa carta chegou em Antioquia? Uma explosão de alegria e alívio. Imagina a cena. Aquela incerteza que estava ameaçando a igreja foi trocada por consolo, e a fé de todo mundo saiu muito mais forte. Crise resolvida, unidade preservada. Agora, a história bem que podia terminar aqui, né? Com essa imagem bonita de unidade. Mas o livro de Atos é de uma honestidade brutal sobre a nossa realidade humana. Logo depois desse momento incrível de clareza divina que acontece, uma tensão humana muito forte. É um contraste que chama a atenção. A igreja acabou de resolver sua maior crise teológica de uma forma unida, guiada pelo Espírito. E logo em seguida, 2 dos seus maiores líderes, Paulo e Barnabé, os heróis missionários, entram num conflito pessoal tão grande, mas tão grande, que acabam se separando. E o motivo da briga toda? Uma pessoa, João Marcos. Ele tinha ido com Paulo e Barnabé à primeira viagem missionária, mas no meio do caminho desistiu e voltou para casa. Agora, Barnabé, que era conhecido como filho da consolação e era primo do Marcos, queria dar uma segunda chance para ele. Já o Paulo, super focado na eficiência e na confiança da missão, achou isso um risco que não dava para correr. O desacordo foi tão sério que eles simplesmente não conseguiram mais trabalhar juntos. E aqui a gente vê uma coisa impressionante. A grande dupla missionária se desfaz. Barnabé pega o Marcos e vai para Chipre. Paulo escolhe um novo parceiro, Silas, e parte para Síria e Cilícia. E qual o resultado disso? Em vez de uma equipe missionária, agora existiam 2. A missão não só continuou, como se multiplicou. É um lembrete muito poderoso de como Deus consegue usar até os nossos conflitos e as nossas falhas para fazer os planos dele avançarem. Então, quando a gente olha para todo esse capítulo, para essa montanha russa de acontecimentos, o que a gente pode levar para a vida? O Concílio de Jerusalém não é só um evento histórico. Ele nos ensina verdades essenciais que continuam sendo super relevantes hoje. Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a salvação é um presente, recebido pela graça por meio da fé. Não dá para adicionar nada à obra que Cristo já fez. Segundo, unidade na igreja não quer dizer que todo mundo tem que ser igualzinho, pensar igual, agir igual. É totalmente possível ter diversidade cultural e de opiniões dentro da unidade da fé. E terceiro, Deus continua trabalhando. O plano dele avança, apesar das nossas fraquezas e conflitos, e às vezes ele usa justamente esses conflitos para fazer a obra dele crescer. A igreja primitiva enfrentou esse conflito todo com oração, com testemunho, estudando as Escrituras e com o desejo verdadeiro de permanecer unida. Eles buscaram um equilíbrio entre a verdade do Evangelho e a graça para com as pessoas. A pergunta que fica para a gente é: como é que as nossas comunidades hoje podem aplicar esse mesmo modelo de sabedoria para lidar com desentendimentos que inevitavelmente vão aparecer? No próximo episódio, acompanharemos o início da segunda viagem missionária de Paulo e veremos como o Evangelho continua avançando por meio de novos encontros, desafios e milagres. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.